Queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje, de forma bem breve, um texto da Palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 12. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer a esse texto algumas vezes, tá? Durante essa explanação, nós vamos voltar a esse texto e falar alguns versículos. Não sei se... ok. Conseguimos colocar o texto ali. Se você não tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar. A versão que a gente vai estar lendo é a versão King James, né? O pastor tem comentado sobre essa versão aqui. Você que está em casa também pode participar com a gente, também lendo os textos aí na sua Bíblia, ou então acompanhando na legenda, é isso mesmo? Isso, na legenda aí, os textos bíblicos, tá? Bom, ao ler esse texto, eu organizei aqui algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Tem sido um assunto muito recorrente para mim, né? De uns tempos para cá, eu tenho conversado com algumas pessoas, converso lá em casa com as minhas filhas, né? Com Paula, dessa relação do cristão com esse novo século, né? Que a gente está vivendo e todas as demandas que a gente tem aí, né? E muito tem se falado dessa coisa da igreja para esse século, né? Como se a gente tivesse aí que fazer uma nova fórmula de igreja para o século 21 e todas as demandas, né, que ele vem trazendo. Então, às vezes a gente ouve, e eu estou sempre olhando um programa e outro, né, evangélico na internet, ou às vezes na televisão mesmo, e tem algumas coisas que a gente ouve falar com muita frequência, né? E às vezes até repetidas vezes, né, a mesma temática, né? A ideia de um novo começo, uma nova história, uma nova unção, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Novidade é o que não falta, e as pessoas estão sempre buscando essas novidades, e isso a gente está vendo que isso reflete em várias coisas, né? Até formas diferentes de se fazer o próprio culto, né? Que muitas vezes, claro que eu estou me referindo não à totalidade, graças a Deus, mas especificamente a algumas comunidades, algumas igrejas, né? Mudando a prática de culto para uma coisa muito mais espetacular, do ponto de vista do espetáculo mesmo, né? Do que a essência. É claro que eu posso estar fazendo um julgamento, e aí eu peço perdão a Deus, a ideia não é essa, mas isso é uma coisa que me parece, né? Quando você vê, quando você assiste, e que talvez essa ideia das novas metodologias de culto, né? A nova forma de fazer, as dinâmicas, o jogo de luz, a música que emociona, isso parece que tem uma intenção muito objetiva, criar e estimular emoções, pura e simplesmente, né? Eu tenho a sensação de que muitos de nós temos mudado o nosso comportamento em relação à igreja numa busca cada vez maior de uma autoafirmação. A gente quer ser alimentado constantemente, a gente quer ser carregado no colo constantemente, e me parece, né, para não fazer aqui um julgamento, me parece que surge, à medida que o tempo vai passando, um novo grupo de evangélicos que precisa ser constantemente alimentado nas suas emoções, né? Com promessas bonitas, com a oferta de uma frase que se fala muito nos dias de hoje, né? O melhor de Deus para você, o melhor de Deus para você. Esse discurso meio que de autovalorização, né? Onde o cristão tem sempre uma posição de destaque. Você vai ser o cabeça, você vai ter o melhor da terra, Deus vai te dar isso e aquilo, ok. Tudo bem, não vamos entrar nos pormenores desse detalhe, nem é isso que eu quero falar, mas o que eu vejo com uma certa tristeza, meus irmãos, é que esse novo movimento evangélico, podemos dizer assim, eles têm buscado
sempre essa ideia do que é o melhor para você, colocando às vezes, invertendo às vezes o papel, né? Eu estava ouvindo uma música no carro esses dias, e a música dizia assim: o que fizeram de você, né? Fazendo uma referência a Jesus, né? Uns chamam ele de louco, de mercenário, outros transformam ele num mordomo ou num secretário, né? Parece que existe uma inversão, onde o nosso papel de servir passa a ser o papel de ser servido. E isso me desperta uma sensação assim, meio de preocupação, que eu acho que a gente precisa avaliar, de acordo com o texto de Romanos 12, se esse realmente é o papel para nós, seja na igreja de agora, ou se isso é uma constante que sempre foi assim, e essa verdade está sendo gradativamente mudada, porque as pessoas, elas querem o bônus, mas não querem o ônus. E eu quero só abrir um parênteses aqui, que o ônus para nós é muito leve, né? Porque o que tinha que ser pago já foi pago. Mas, enfim, eu acredito que Deus pode nos dar muitas coisas. Deus é um Deus de promessa. Isso eu não abro mão, eu tenho certeza disso, que todos nós também acreditamos. Mas igreja, para mim, mais do que um lugar para destacar e trazer tudo que eu posso receber de melhor, é um lugar onde a gente vai aprender a lidar com as nossas próprias fraquezas, a nos relacionarmos com os outros, a lidar muitas vezes com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a tirar de nós essa falta de interesse no próximo e olhar apenas para a gente, né? Como diz aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E o que o texto aqui em Romanos e muitos outros textos da Bíblia trazem para nós uma realidade cristã completamente diferente. Completamente diferente. Muitas vezes existe estabelecido dentro da igreja, isso é muito preocupante, uma total falta de empatia com o outro, né? É um evangelho centrado no homem, centrado na individualidade daquela pessoa e em tudo que ela pode conseguir ao longo da sua vida cristã. Isso parece combinar um pouco, meus queridos, com um discurso que está meio estabelecido nos dias de hoje, do ponto de vista profissional, né? Você tem que ser o melhor profissional, o mais gabaritado, o mais formado, porque as demandas do mercado de trabalho impõem isso, que você seja cada vez melhor, que você tenha cada vez mais títulos, que você produza em 8 horas o que antes se fazia em 12 e 15, etc. É uma urgência de colocar você numa posição de ser sempre o melhor. Mas vamos avaliar um pouco o que o texto traz para a gente e se realmente esse é o papel que, como cristão, nós devemos viver. Tá? Aqui dentro da igreja, na nossa família, na nossa casa, se esse é o papel que a gente tem que fazer. E a reflexão que eu quero trazer para a gente hoje está lá em Romanos 12. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Se você está em casa, pode acompanhar na legenda. E quem não tem a Bíblia aqui pode acompanhar também no texto do telão. Bom, vamos lá. Romanos 12, vamos ler o capítulo todo, né? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Achei muito interessante essa versão, né? Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém. Olha que interessante. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Olha que interessante, quando fala da liderança, aqui já é um destaque, faça com zelo. Né? Não é, se é para liderar, lidere. Não é essa ideia taxativa, mas faz com zelo. Né? Se é demonstrar misericórdia, realize com alegria. O amor é a base de todos os dons. Esse aqui é um complemento que eu coloquei aqui. O amor sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Interessante, né? Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, ou com os que choram, né? Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Texto interessante para a gente discutir nessa manhã, né? Bom, a primeira parte do texto já tem um chamado muito claro para todos nós. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Olha que interessante, o termo sacrifício, né, na igreja primitiva, era utilizado de uma forma figurada, né, podemos dizer assim. Ele tinha a ideia de elogiar ou então para destacar um estilo de vida de adoração. E alguns estudiosos afirmam, né, que no mundo antigo a religião era e tinha uma ideia de sacrifício. A gente nem precisa ir muito longe, não, né? Ainda hoje, em algumas práticas religiosas, dentro, inclusive, do meio evangélico, né, evocam muito essa ideia do sacrifício, né? Você tem que fazer algo, você tem que penar por aquilo ali, né? E aí, o que acontece? Em muitas vezes, essa ideia do sacrifício no campo religioso, ele facilmente se converte numa ideia de abuso mesmo, né? Onde você, às vezes, é submetido a situações como se aquilo fosse garantir a você um grau maior de santidade ou, como muitos falam, infelizmente, comprar o seu lugar no céu, né? Que tristeza. Então, o povo ele pensava que tudo que eles precisavam fazer era fazer um sacrifício, satisfazer ali ao Deus que ele acreditava, né? E, independente do que ele vinha fazer depois, estava pago. Era uma ideia de um sacrifício que se encerrava em si mesmo, né? Só que aqui o texto de Romanos fala sobre sacrifício vivo. E sacrifício vivo traz a ideia de apresentar um estilo de vida sacrificial. Não é que você viva no sentido de sacrificar coisas em prol de uma pseudo-santidade, né? Mas aqui, de forma figurativa, a ideia de negar a si mesmo. Negar, às vezes, as suas vontades, negar, às vezes, o seu querer,
para adotar, então, um estilo de vida que seja mais bíblico, né? Não um evento isolado de uma coisa que você faz como se aquilo pagasse os seus pecados. A ideia não é essa, né? Mas um ato contínuo da nossa vida. No primeiro trecho, ainda de Romanos, a gente mostra essa importância de sacrificar a nós mesmos, né? Aqui em 1 Coríntios 9, 27, a gente não precisa ir ali, mas é um texto muito conhecido. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Apesar de que no texto aqui a linguagem ela é literal, né? Onde Paulo realmente se sacrificava mesmo desse ponto de vista mais físico, aqui a ideia trazida é do nosso sacrifício diário, das nossas próprias vontades, e de muitas vezes nos colocar nessa posição, como a gente falou no início, de ser sempre o cabeça, de ter sempre vitória, de estar sempre acima de todas as coisas, porque eu o mereço. A gente tem um parâmetro de justiça quando é para a gente muito descompensado, né? A gente sempre merece, a gente sempre, né, está tudo certinho e tal. Não estou dizendo que não esteja, mas em linhas gerais, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus na nossa vida, não é, irmãos? Então, é o seguinte, o texto de Romanos, ele traz essa ideia do sacrifício, porque no versículo 2, ele continua dizendo o seguinte: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, se a gente voltar novamente aqui à igreja primitiva, os religiosos da época achavam que o momento em que eles viviam era um momento onde o mal imperava, mas que em algum momento isso ia mudar. Como se a ideia trazida aqui fosse o seguinte: olha, é isso que tem para agora, um dia a coisa muda. Mas o texto, o versículo 2 aqui de Romanos, Paulo já diz o seguinte: não vos conformeis com esse século. Ou como diz aqui o texto na versão King James, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, ao que está estabelecido, né? O convite aqui para nós, irmãos, é que a gente acabe seguindo na contramão de tudo que está estipulado aí. E isso muitas vezes é negar a nós mesmos, porque todos nós queremos ser aceito no grupo que a gente pertence. E às vezes o que se está estabelecido é algo que vai contra os nossos princípios. E negar a si mesmo, muitas vezes, é negar a vaidade e a necessidade da autoaceitação daquele grupo, da aceitação por aquele grupo, em prol de uma vida de adoração, de uma vida de acordo com os padrões de Deus. Algumas práticas hoje, que são consideradas normais, elas são extremamente questionáveis do ponto de vista daquilo que a gente crê, né? Então, submeter a nossa vida a uma consciência bíblica, muitas vezes é negar a nós mesmos, porque as nossas vontades naturais nos caminham por outro caminho, nos levam por outro caminho, porque somos pecadores, essa é a nossa essência. E aí a gente precisa se negar todos os dias. O nosso parâmetro precisa ser: o que fazemos realmente glorifica a Deus? Bom, e dentre todas as coisas que a gente precisa se submeter, né, e submeter àquilo que a gente crê, aos parâmetros bíblicos, a nossa postura diante dos outros, ela faz completa diferença. E a forma como agimos com os outros, de fato, é muito importante. Tanto que a gente vai ver aqui no versículo 3, o texto que diz o seguinte: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário,
tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Esse versículo aqui, para mim, é um versículo muito importante, é um dos versículos chaves desse texto, porque aqui traz novamente a ideia do confronto que a gente falou lá no início, do que está estabelecido hoje, de que você vai ser sempre o cabeça, você sempre vai voar mais alto, você sempre vai estar acima de todas as coisas. Porque a ideia que Paulo traz aqui para os romanos é o seguinte: tenha uma autoimagem equilibrada, ou seja, não se considere melhor do que os outros. Não se coloque sempre na posição de destaque. Não se coloque como superior aos demais. Muitas vezes nessa postura a gente se coloca como juiz, né? Bom, a partir de agora o que eu acho que é o certo é o que é o certo, e a gente determina isso aí. Isso vai de encontro ao que falamos, né, de que esse movimento atual precisa alimentar um determinado grupo de cristãos que tem essa necessidade de sempre ser o cabeça sobre todas as coisas e se colocar nessa postura de destaque, quando a Bíblia nos diz aqui sempre o equilíbrio. Nesse contexto aqui, né, do versículo 3, Paulo trata de várias relações, né? Primeiro as relações sociais, claro, e também as relações dentro da igreja, onde muitas vezes, de forma completamente equivocada, alguns, por terem posições específicas, como sacerdote, ou trazendo para a nossa realidade aqui, né, algum cargo de liderança, alguma coisa assim, ele se colocava dentro de um papel como superior, né, e aí determinava as normas. Só que Paulo destaca que, apesar do corpo ter membros diferentes, cada um é extremamente importante no papel que ele cumpre. Vamos lá para os versículos 4 e 5. Diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Bom, a figura do corpo humano sempre foi a melhor ilustração para esse tipo de, para esse texto aqui, né? A ideia de que o que seria da mão sem o dedo, o que seria do braço sem a mão, o que seria do corpo sem a perna, né? Eu estava lendo isso aqui e fiquei imaginando assim, Fernando, como é que chama essa parte? Isso aqui é o braço e o antebraço? Como é que é isso aqui? Aqui é o braço e aqui é o antebraço, né? Aí eu fiquei pensando assim, o braço, né? Um pedacinho de osso que a gente tem aqui, não segura nada, não aperta nada, não gira direito, mas tira isso aqui do seu corpo para você ver se isso não vai fazer falta, né? A gente sempre usa essa informação. Tira um dedinho do pé, tira uma parte do corpo, se isso não vai fazer falta. É tudo sistêmico, né? Tudo precisa funcionar de forma harmônica e cada um, por menor ou menor que seja, tem a mesma importância dentro do corpo. Assim é a igreja. O fato de você, de repente, não ter um cargo de liderança, não te coloca de forma absoluta em posição menor do que ninguém. Aqui todos temos que ser e sejamos sempre iguais. Agora, o texto nos chama atenção para a forma como cada um deve exercer o seu papel dentro desse corpo, né? Vamos lá, versículo 6. Temos diferentes dons. Então, Paulo já estabelece aos romanos o seguinte: cada um joga numa posição. Isso está claro. De acordo com a graça que nos foi concedida. Não é por você. Esquece. É a graça de Deus que nos coloca onde a gente está hoje. E ai de nós se a gente achar diferente, hein? Estamos fritos. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. É interessante que os dons que sempre tinham, né, na igreja histórica uma posição de destaque, profetizar, por exemplo, Paulo sempre fala deles com mais cuidado, né, para não dar uma ideia de diferentes pesos nisso aqui, né? E aí ele diz o seguinte: se tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Aí é um dom de serviço, aí sirva, faz mesmo, né? Se é ensinar, ensina.
Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade, né? Ou em outra versão diz o seguinte: faz com liberalidade, né? Se é exercer liderança, ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, faz com alegria. E aqui eu quero colocar um parênteses importante aqui para a gente que está na igreja, para você que está assistindo a gente na internet. Meus irmãos, todos nós temos um papel no corpo. Todos nós. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não me encaixo em nada. Em alguma coisa você encaixa. Procura com calma, porque às vezes aquilo que você faz é aquilo que falta para alguém, e você certamente pode servir com os seus dons. Você já parou para pensar isso? Quando eu estava escrevendo isso aqui, me veio essa ideia aqui. E você já parou para pensar que a profissão que Deus te deu pode ter sido primeiro para ajudar um próximo e depois para você e para o seu sustento? Eu estava pensando nisso. Será que tudo que eu estudei é só para o que eu faço em sala de aula? Será que a capacidade administrativa que eu tenho é só para administrar coisas deste mundo? Será que o fato de eu ser um professor é só para eu dar aula nas escolas seculares? Será que a minha prática que eu tenho, por exemplo, numa determinada ação ou numa profissão, não serviria para eu fazer um trabalho voluntário? Será que Deus não te colocou nessa posição para você usar os seus dons? E aí eu falo até de dons práticos mesmo, né? Construção ou dom sei lá, tem pessoas que têm uma prática muito boa de se relacionar com pessoas, né? Paula, minha esposa, ela é extremamente agregadora, né? Ela chega, conversa com todo mundo, eu já sou um pouco mais tímido. Será que essa característica que você talvez tenha não é para você estar presente na vida de outras pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra, precisam, às vezes, de uma companhia, ou que precisam de alguém só para estar ali do lado, sentar ali, ficar ali, bater um papo, né? Será que não é? Será que esses dons que Deus te deu, eles se encerram só naquilo ali que você faz? Será que não é mais amplo, né? Então, eu acho o seguinte: todos nós temos um papel no corpo. Se você ainda não tem esse papel, procura um pouquinho, porque certamente tem tem sempre um sapato para o pé, tem um sapato, tem um negócio desse. A metáfora aqui é o seguinte: tem alguma coisa que vai se encaixar para você. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Bom, um dos momentos mais destacados da igreja aconteceu quando esse senso de coletivo e de olhar para o próximo estava muito afirmado, né? Isso a gente vê lá em Atos 2, especificamente nos versículos 42 a 44, que diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O clima daquela igreja era um clima onde as pessoas conviviam de forma harmônica. E essa vida de viver em comum e estar atento às necessidades do próximo, isso trazia frutos muito positivos para aqueles que estavam em torno dessa igreja que se formava. Aqueles que estavam próximos, né? E aí eu coloco novamente para a gente, nós como igreja, agindo com esse olhar, isso certamente vai abençoar aqueles que estão em torno. Nós, na nossa casa, na nossa família, agindo dessa forma, certamente aqueles que estão em torno também vão ser abençoados com isso. A gente vai ver, novamente lá em Atos 2, nos versículos 46 e 47, que diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar.
As pessoas eram conquistadas pelaquela forma deles praticarem o evangelho, né? A forma como eles viviam. E aí, voltando novamente, versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, Paulo diz o seguinte: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Novamente o destaque aqui para a nossa posição como cristãos. Versículo 11: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Aqui me parece que Paulo quer reforçar essa ideia, né? Abençoai o que vos perseguem, hein? É abençoai. Parece que ele dá essa ênfase, não é para amaldiçoar, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E aqui para mim, meus queridos, o versículo que é o versículo chave desse texto. Versículo 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Tem uma outra versão que diz o seguinte: se depender de você, tenha paz com todo mundo. Infelizmente, irmãos, algumas igrejas têm virado um grande octógono aí de disputas, né? E, meu pai, parece que as pessoas, alguns de nós, vou trazer para mim também, né? Se alimenta com a contenda. Quanto mais o circo pegar fogo, mais ele gosta. Mas aqui o texto é taxativo. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. A gente não foi chamado para a guerra, a gente foi chamado para a paz. E, infelizmente, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso querer acima de todas as coisas, a gente parece que só vive na confusão. Eu vou trazer para nós aqui, porque a gente tem que falar da gente, né? Não vou falar de outras pessoas. Parece que sou eu, que eu só quero confusão. A gente precisa ter uma avaliação em relação a isso. Essa é a vida cristã que Deus traz para a gente, que a Bíblia nos propõe, que o texto bíblico nos propõe? Não, de forma alguma. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. E para concluir, meus irmãos, a maior prova de que nós não podemos nos amoldar ao sistema é quando nós conseguimos praticar esses últimos 3 versículos. Versículo 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Portanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas, aonde? Sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, isso é um grande desafio. Deus tem misericórdia de mim, sabe? Como é difícil essa ideia de dar a outra face. Como é difícil essa ideia de seguir a segunda milha, né? Como é difícil a gente abrir mão da nossa razão, abrir mão de dar a última palavra, abrir mão daquela ideia de que eu estou sempre certo. Como é difícil, né, a gente abrir mão do fato de que, ou pelo menos aceitar o fato de que a gente errou. A gente passou do ponto. Ou até mesmo, o triste, é muito triste isso no nosso meio,
o desejo de vingança, né? Como dizem, infelizmente, aí a vingança é um prato que se serve frio, né? Isso chega a ser maldoso, porque é aquela coisa da pessoa esperar o momento certo, né? Na hora que ele menos esperar, eu pego ele. Se come frio justamente nesse sentido, né? Abaixa o calor, deixa a pessoa achar que está tudo bem, mas na hora certa. A vingança não pertence a gente, meus irmãos, não pertence. É difícil, mas não pertence. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Quanta coisa a gente poderia tirar só desses 3 versículos, né? Quantos ensinamentos a gente poderia trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Mas eu acho que eles já falam por si só e a gente nem precisa entrar muito a fundo. E eu quero concluir o seguinte. A gente falou no início do texto, né? A igreja para o século 21. Qual é a igreja para o século 21? Esse tema fala direto, a gente conversa, a gente fala e tal. Eu não gosto muito de usar esse termo, não, porque parece que a gente transfere a responsabilidade para uma instituição, né? Qual é a igreja do século 21? Não, qual é o cristão para o século 21? E eu acho que o cristão para o século 21, a conclusão que eu chego olhando isso aqui, é o mesmo do século 20, é o mesmo do século 19, é o mesmo. A prática está aqui, ó. O nosso referencial está aqui. A gente não precisa de uma nova unção, de um novo tempo, de um novo isso. Está tudo aqui, ó. Há mais de 2000 anos atrás, a receita está aqui. Não tem nada de novo. O que vai ser novo é se a gente voltar a essas práticas, porque parece que o que está estabelecido aí é que a gente viva, né, como o cabeça sobre todas as coisas. E Deus, Senhor Jesus, nosso mordomo, atendendo às nossas vontades. E a gente esquece que o trono não é nosso. Não é nosso. A gente não pode, meus irmãos, se conformar com esse século, que traz a figura do homem como o centro de todas as coisas. O nosso centro não somos nós mesmos. O cristão para o século 21 é o cristão que não se ensoberbece, não se considera maior ou melhor. Ele coloca, pelo contrário, o outro maior do que é ele mesmo, né? Esse é o texto que diz lá em Filipenses 2:3. O cristão para esse século, para essa igreja que hoje está tão mudada, é aquele que serve com zelo, que ama sem fingimento, que odeia apenas ao mal e ao pecado, não odeia o seu semelhante, que ajuda, que acolhe, que chora junto, que alimenta o seu inimigo, que vive em paz com todos e que vence o mal com o bem. Essa é a nossa receita para a igreja de hoje, para a igreja de amanhã. Era assim para a igreja de ontem. Não tem nada novo. Está tudo aqui, ó. O que falta é a gente realmente ter essa humildade de dizer assim, olha, a gente está muito longe disso aqui. Está muito longe disso aqui. E certamente, meus irmãos, isso vai causar um impacto não só na nossa vida, mas na nossa família, na nossa igreja e no entorno da nossa igreja, na nossa cidade. Ninguém resiste a um coração que se entrega realmente ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esse texto que nós lemos e nos colocar acima de tudo, Senhor, como devedores em muitas coisas que foram ditas aqui, Senhor. Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, porque sabemos que muitas vezes a gente tem assumido o papel de juiz, a gente tem trazido para nós a honra, a gente não tem sido, Senhor, não tem tido um olhar de afeto para o nosso próximo, a gente tem sido
aquele que levanta a contenda, que causa a confusão, ao invés de ser aquele para apaziguar, para considerar o irmão maior do que a gente mesmo. Senhor, em nome de Jesus, que a gente, em meio a tantas lutas e dificuldades que esse século nos impõe, que a gente consiga, Deus, voltar os olhos para esses textos, para esses ensinamentos, e entender que nós precisamos viver uma vida diferente, e não nos amoldarmos ao sistema desse mundo. Quando é tudo muito conveniente para que façamos, muitas vezes a gente precisa abrir mão das nossas vontades, do nosso querer, para viver aquilo que o Senhor traz para nós, a vida que o Senhor propõe para nós. E nós pedimos, em nome de Jesus, nos trabalha, Senhor, quebra, molda, não a esse século, mas molda, Senhor, as suas palavras, ao texto que nós colocamos aqui, aos padrões que o Senhor estabeleceu para nós, que a gente sirva de acordo com os nossos dons e capacidades, que a gente coloque, Senhor, os nossos dons e talentos nas suas mãos, para te servir, para servir ao próximo, Senhor, e que a gente sempre se coloque, Deus, contrário ao mal, mas vencendo o mal com o bem. É que eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Amém.